Teca, teca, xiximeca. Teca, teca, zapoteca. Teca, cara de muqueca. Teca, cara de hipoteca. Teca, 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 cara de pateta. Que ele disse? Que é plequetô, que é placaticatô, que é pacatacatá. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Muito bem, pessoal. Seja muito bem-vindo ao mais um Off the King, the Power, the Power, the Meme, the Smart. Muito bem-vindo a mais um canal. Vocês viram aí o Janones que tentou lacrar lá em Cuba? Olha, vou colocar o vídeo aí na frente. E mais, ele tentou também fazer um vídeo igual o Nicolas Ferreira, com fundo preto, camisa preta. O vídeo flopou. E olha, e tem um vídeo aí do Caio Coppola também que fez igual o Nicolas, um vídeo muito bacana, merece nossa curtida, veja ele até o final, tá? A gente merece aí dar os likes pro Caio Coppola, que é um direito aí bacana, beleza? Vamos dar um joinha no vídeo dele aí, vamos procurar lá no YouTube, no TikTok, vamos dar um like para ele lá no Instagram também, igual do Nicolas, beleza? Veja o vídeo aí. Olha, e tem também da Erika Hilton, né? Falando do dia primeiro, que flopou também. Ela culpou o Bolsonaro, culpou a Lady Gaga e tudo mais. Você vai ver o vídeo aí. Coppola, Lula acerta ao cobrar atualização dos sindicalistas? Olá Basília, olá doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Olha, esse fiasco do 1º de maio petista é uma excelente oportunidade para a gente falar não só sobre o movimento sindical, mas também sobre a impopularidade do governo Lula e também sobre a fraude bilionária do INSS, que inclusive beneficiou o sindicato dirigido pelo irmão do Lula. Vamos começar então pela corrupção do Instituto Nacional do Seguro Social, famoso INSS. Ao contrário da narrativa repetida a exaustão pelas gargantas de aluguel na imprensa, não foi o governo quem tomou a iniciativa de investigar essa fraude bilionária. Quem denunciou publicamente o escândalo foi o jornalista Luiz Vassalo, em 27 de março de 2024, que inclusive relatou a relutância do governo em divulgar os dados solicitados. Segundo ele, o aumento injustificável do faturamento dessas associações, desses sindicatos, foi constatado pela Lei de Acesso à Informação, dados que o INSS, de início, se recusou a fornecer. Foram meses de recusa e de recursos. Bom, tem mais. Logo depois da publicação da denúncia no site Metrópolis, a Controladoria Geral da União enviou a seguinte mensagem ao jornalista, aspas, a partir da sua reportagem, abrimos uma investigação preliminar. Mas, pessoal, isso foi no começo de abril do ano passado. De lá para cá, bilhões de reais foram roubados de idosos vulneráveis, mostrando que as instituições, sob comando de Lula e seus apaniguados, foram, na verdade, omissas. Essas instituições foram, no mínimo, negligentes. Eles sabiam das dezenas e dezenas de milhares de processos judiciais contra o INSS, contra os sindicatos, contra as associações. Eles sabiam do desfalque bilionário nas contas públicas. Mas eles sabiam que a imprensa sabia. E que, portanto, era impossível abafar o escândalo e não fazer nada. Por isso, ao invés de não fazerem nada, o governo Lula e seus indicados decidiram fazer muito pouco. E só agora, 1 ano e alguns bilhões de reais depois, tomaram a providência mais óbvia, que é afastar algum dos potenciais envolvidos. Mas, enfim, o ponto aqui é o seguinte, todo o mérito pela apuração, pela denúncia dessa fraude bilionária, pertence exclusivamente à imprensa, assim como foi no caso do Mensalão, o primeiro de tantos escândalos de corrupção do lulopetismo. Agora, imaginem que decadente seria a participação presencial do Lula nesse 1º de maio. Um presidente com vasta experiência em escândalos de corrupção, que lidera um governo com menos de 30% de aprovação e que tem medo de afastar o seu ministro da Previdência, falando aí para uma plateia de sindicatos, de associações que potencialmente acabaram de roubar bilhões de reais de idosos vulneráveis.
É óbvio que o Lula regou, porque o Lula é politicamente covarde. Ele terceiriza suas responsabilidades políticas, suas responsabilidades econômicas, suas responsabilidades penais, inclusive. Ano passado, quando o Lula e o PT e os sindicatos falaram aí para uma plateia vazia no Dia do Trabalho, essa foi a manchete do Estadão. Lula reclama de baixo público em ato do 1º de maio em São Paulo. Evento foi mal convocado. Mal convocado? Será que a militância não sabia que dia 1º de maio é dia de vestir vermelho e comer mortadela? Hein? Claro que sabia. Todo trabalhador sabe que tem festa sindical no 1º de maio e todo trabalhador faz questão de não ir, porque quem trabalha não se sente mais representado pelo PT, pela CUT, pelo peleguismo em geral. Houve um despertar político na sociedade brasileira produtiva. O trabalhador agora sabe que quem explora a sua força de trabalho não é o patrão, o capitalista malvadão. Quem explora o trabalhador brasileiro é o Estado, que, em média, fica com 40% da sua renda na forma de impostos e taxas. Ou seja, o trabalhador esclarecido sabe que ele trabalha até o dia 29 de maio só para pagar um governo atolado em corrupção, em privilégio e em esbanjamento. E alguém acha, em sã consciência, que esse trabalhador, no seu feriado de 1º de maio, vai querer prestigiar um governo que acabou de assaltar os aposentados e aplaudir o Lula, estrela da Lava Jato, aplaudir o ministro da Fazenda, conhecido como Tachad, aplaudir a primeira-dama, apelidada de Esbanja? O melhor mesmo para o Lula, Basília, é botar a culpa nos companheiros do sindicato e faltar a sua própria festa esvaziada. Coragem. Levante cedo da cama, sabe? Tá com preguiça, faça um pouco de ginástica. Eu tenho 88 anos, eu faço ginástica todo dia, cara. Mexa com as pernas, mexa com o corpo, sabe? Pelo fim da escala 6x1, pela vida, por dignidade. Greve geral. Por isso, no dia 1º de maio, nós vamos parar o Brasil. Nós vamos parar o Brasil. Infelizmente, a cidade de São Paulo está um pouco desfalcada por conta do show da Lady Gaga. Érica se lascou. O evento flopou. Érica se lascou. O evento flopou. Então, vai se lascar. Vai se lascar, vai se lascar, não tenho nada a ver. Vai se lascar, vai se lascar, vai se lascar, não tenho nada a ver. Vai se lascar, vai se lascar, vai se lascar, não tenho nada a ver. O governo tem a obrigação de devolver centavo por centavo! Centavo por centavo que foi roubado! O problema, Ratinho, é conforme você vê aí, eles não querem a CPI do INSS. Veja aí essa reportagem aí. A base do governo pressiona para que a do INSS não saia do papel. A gente tem muito receio de ficar naquele fla-flu aqui, que não investigar nada. Às vezes tem CPI, que ao invés de investigar, ela acaba atrapalhando e tem o intuito de atrapalhar a investigação. Quase a metade das 185 assinaturas para instalar a CPI é de partidos da base aliada. Hugo Mota tem se desgastado com a oposição por segurar a votação do projeto da anistia. Agora, o bloco exige um aceno do presidente da Câmara. A saída para os oposicionistas pode não estar no Salão Verde da Câmara, e sim aqui no Salão Azul do Senado. CPIs com a participação de senadores não tem fila. Por isso, o bloco está tentando também uma comissão mista. Lógico que a gente quer e vamos lutar pela CPI aqui na Câmara dos Deputados, mas se em caso de algum impedimento regimental, dificuldade com o presidente Hugo Mota, nós não
não teremos a vaidade de ter que ir para uma CPMI se for o caso. A oposição não abre mão de investigar as acusações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que apontam desvio de mais de 6 bilhões de reais nas contas de aposentados e pensionistas. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, já avisou ao governo que não vai pedir demissão, apesar da irritação de auxiliares do presidente Lula com a demora do ministro para tomar as primeiras providências diante das denúncias.